antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, Joel capítulo 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, todo o vosso coração, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Tei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, em irar-se, em beneficência, e se arrepende do mal. Do avivamento. Acontecimentos narrados aqui no livro de Joel, aproximadamente 850 anos do nascimento de Cristo. Calamitosa, quando você lê os primeiros capítulos do profeta Joel, do livro do profeta Joel, trata de uma situação calamitosa, uma crise sem precedentes, jamais vista antes, assolou a nação de Israel. Na verdade, foram 3 crises dadas por Joel: da praga de gafanhotos, seca. As 3 crises são narradas pelo profeta Joel. O nome Joel significa o Senhor é Deus, e através do nome do profeta, Deus estava dizendo quem ele era para o povo. Ele estava dizendo: eu sou Deus, só Ele é digno de ser adorado. Só Ele tem domínio sobre os céus e a terra. Só Ele tem domínio sobre a natureza. Só Ele é digno de ser louvado, de ser servido. O povo havia abandonado o Senhor, correndo atrás de Baal, servindo Baal. E o Baal era considerado Deus das chuvas, era considerado o Deus da fertilidade e o Deus da agricultura. Você vai ver que Deus, Ele traz juízo sobre Baal, porque a crise envolve seca, falta de chuva. Baal era Deus da fertilidade. As plantações, o campo torna-se estéril, a agricultura torna-se estéril, morta. Deus traz juízo sobre Baal. O povo havia abandonado o Senhor, estava na prática do adultério espiritual. Quando nós vamos lá para o capítulo 2, versículo 27, a parte B do versículo, ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. Deus está nos dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E Joel entende que as consequências, resultado do pecado e do juízo de Deus sobre o pecado da nação. Certa vez Joel acordou cedo, ouvindo o barulho de um inseto. Ele mata esse inseto. Aí veio outro, ele matou, e veio outro, e o barulho não cessava. De repente ele abre a janela da sua casa, e ele se depara com uma nuvem de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos com dezenas de quilômetros, tanto de comprimento quanto de largura, assolando a nação de Israel. Capítulo 1, versículo 4 diz: e ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. 4 espécies, 4 tipos de gafanhotos, que foram enviados por Deus para destruir a nação de Israel. Uma nuvem de gafanhotos que devorava as plantas. E aí, quando você continua lendo o livro, o caos. Deus humilhando o povo que havia pecado para quebrar o orgulho. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Segue-se aqui a ruína, segue-se o caos, segue-se
a desgraça. Versículo 7: fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra os seus sarmentos, se embranqueceram. Nós vemos aqui o caos ecológico, a plantação sendo destruída. Versículo 9: foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. Nós vemos aqui o caos religioso. O templo, a manutenção do templo foi afetada, porque não tinha mais dízimo, não tinha mais oferta para eles entregarem no templo, não havia mais sacrifícios de manjares, não havia mais sacrifícios de frutas, farinha, sacrifício de manjares que eles levavam e apresentavam ao Senhor. Foi cortada, um caos na religião, caos ecológico, um caos na religião, um caos social, porque houve uma crise sem precedentes. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem, porque o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu, o meio de subsistência deles pereceu. Deus cortou o meio de subsistência deles. De subsistência era a plantação, agricultura e pecuária. Deus vem e corta. Um caos financeiro. 16: porventura o mantimento não está cortado de diante dos vossos olhos? Porventura vocês têm comida para comer? A alegria e o regozijo da casa, nosso Deus se foi. Já não tinha motivos para se alegrar, por causa de tanta crise, de tanta lástima. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo, não tem mais armazém. Uma crise terrível, caos na agricultura. Como geme o gado, é como o gado gemia. As manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas são destruídos. Não tinha para onde correr. Era na agricultura, era na pecuária, nas plantações. Generalizado a crise dos gafanhotos, a crise da seca e a crise. Havia um desequilíbrio climático. A falta de chuva trouxe sérias consequências. Versículo 19: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. Pasto no deserto. Imagine pasto no deserto como é. E aí vem o fogo e acaba. E a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Porventura não é isso que nós estamos vivendo no Brasil? Um caos ecológico, desmatamento, queimadas, seca, falta d'água. Chove e inunda cidades, mas aonde tem que chover não chove, que é nas represas. Será que nós não estamos vivendo na nossa nação os dias de Joel? E aí, meus amados, com essa tragédia, Joel, ele usa esta tragédia e ele faz alusão ao dia do Senhor, ao futuro dia do Senhor. Ele nos mostra que o que aconteceu aqui foi uma prévia, uma pequena demonstração daquilo que está por vir sobre toda a humanidade. São os eventos apocalípticos citados na Bíblia, como o juízo de Deus contra o pecado. Ele diz: ai, como é terrível o dia do Senhor. A partir do versículo 3, ele fala a respeito desses dias de juízo sobre as nações. E ele nos ensina que este cenário estava propício, este cenário estava preparado
para o avivamento. Por que este cenário nos dias de Joel estava preparado para o avivamento? Porque eles não tinham mais nada a fazer, a não ser orar, a não ser gemer, a não ser clamar, se arrepender e voltar para Deus. E é isso que o profeta vai fazer. É essa a mensagem do profeta naqueles dias. É esta pregação do profeta naqueles dias, uma palavra dura para levar o povo ao arrependimento. Joel vai convocar a nação para se voltar para Deus, porque se eles não se voltarem para Deus, o pior ainda vai acontecer para eles. Todo avivamento, meus irmãos, todo avivamento na história, ele brotou do caos. Quando a nação estava nas cinzas, alguém começou a orar, alguém começou a clamar a Deus, e outras pessoas se juntaram a essas pessoas e oraram. A nação orou, se arrependeu, e Deus se moveu, trazendo grande avivamento, tirando as nações das cinzas e levantando em glória, tirando a igreja das cinzas e levantando em glória. O avivamento começa com a consciência dos nossos pecados. Nós precisamos ter consciência dos nossos pecados, nos voltarmos para Deus, clamarmos a Deus a sua misericórdia. Então o profeta, ele começa a pregar palavras duras. Ele chama o povo para o arrependimento. O arrependimento é para todo o povo. Diga: o arrependimento é para todo o povo. É para mim, é para nós. Então o povo precisava se despertar. O povo precisava de um despertamento. O povo precisava se congregar, porque muitos não estavam congregando. O povo precisava se reunir, lamentar, gemer, chorar. E a primeira classe de pessoas que Joel chama para o arrependimento são os ébrios, são os ímpios. Versículo 5: despertai ébrios e chorai, gemei todos os que bebem vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Os ébrios precisavam se arrepender, os ébrios precisavam voltar para Deus. A palavra foi primeiro para o ímpio, para os bêbados, para os viciados, para o desviado, que eles deveriam se arrepender. A segunda convocação, a segunda classe de pessoas que Joel convoca para o arrependimento são os adolescentes e os jovens. Versículo 8: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Ele olhava para uma virgem, para aquela que ainda não casou, e que lamentava: ai Senhor, tem misericórdia, Senhor, me dá o meu marido, Senhor, envia o meu marido. Ela chorava, ela clamava chorando para o Senhor enviar o seu marido. Ela chorava pelo marido da sua mocidade, mas ela não chorava por arrependimento. E Joel lembra desta cena de uma virgem chorando, clamando pelo seu marido, e ele diz: lamenta como a virgem. Ele chama os jovens e ele chama os adolescentes para o arrependimento. Terceira classe de pessoas que Joel conclama para o arrependimento são os sacerdotes, os ministros do altar, aqueles que trabalhavam no culto para Deus, aqueles que ministravam no culto para Deus. Ele estava chamando então os pastores, os ministros do altar, ele estava chamando os líderes para o arrependimento. Ele diz: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, ao escárnio. E aí o profeta até dirige a oração. Como é que eles têm que orar? Eles têm que orar pedindo que o Senhor poupe o seu povo, porque caso contrário o Senhor não iria poupá-los. Deus não poupa.
poupa o teu povo, ó Senhor. Ele clama e conclama os anciãos, as crianças, os bebês que ainda mamam, convoca os recém-casados, ele convoca todo o povo, porque no chamado para o arrependimento ninguém fica de fora, todos precisam se arrepender. Diga, todos precisam se arrepender. Ele diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, até as crianças, os bebezinhos de colo, até os que estavam mamando, precisavam ir para o templo para clamar a Deus. Saia o noivo da sua recâmara, saia aquele recém-casado do seu quarto, e a noiva do seu tálamo, ou seja, do seu leito matrimonial, da sua cama, sai do quarto, levanta da cama, vem te arrepender, porque para Deus o arrependimento é mais importante do que o prazer sexual. Eu casei recentemente, eu preciso aproveitar a minha esposa, eu preciso aproveitar o meu esposo. Não, Deus está dizendo: levanta da cama, sai do quarto, vai para o templo, vai jejuar, vai te consagrar, vai clamar, vai gemer, vai te arrepender. Todos os moradores da terra têm que se arrepender. Ele diz, capítulo 2, versículo 1: perturbem-se todos os moradores da terra dos nossos dias. Eles precisam atentar para aquilo que está prestes a acontecer no mundo, mas eles não estão preocupados, eles estão desligados, estão com suas mentes cauterizadas, estão com seus olhos cobertos, com seus ouvidos tapados para a realidade, que é curtição, e a curtição para eles é cachaça, a curtição para eles é cerveja. Ainda hoje eu ouvia dois homens conversando e dizendo: olha, naqueles dias eram bem melhor do que hoje. A curtição daqueles dias era a cachaça, era a cerveja, eram mulheres. Que os pecadores se alimentam da prostituição, da pornografia, das drogas, estão anestesiados para as coisas de Deus, estão mortos para Deus e estão vivos para este mundo. Perturbem-se todos os moradores da terra. Meus irmãos, não tem outra palavra, não tem outra palavra que gere avivamento. A palavra que gera avivamento chama-se lamento, que leva ao arrependimento. É isto que gera avivamento. Eu vou falar os caminhos do avivamento. O que é preciso o povo de Deus fazer para que venha um grande avivamento na nação, para que Deus mude o quadro, a assolação que houve na nação? Nós vamos aprender aqui com Joel. A primeira coisa, o primeiro caminho, o primeiro passo para o avivamento é o acerto de vida com Deus. O acerto de vida com Deus é uma emergência. Quando a pessoa está passando mal, quando a pessoa está ruim, é levada para o pronto-socorro, ela vai para onde? Emergência, ou para urgência, ou para emergência. Por quê? Porque o estado de saúde dela corre risco de morte. Ela precisa, o mais rápido possível, ser tratada, ser medicamentada para não morrer. E é o que nós estamos aprendendo aqui. Acerto de vida com Deus é uma emergência. Ele diz: tocai a trombeta em Sião e clamai. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Clamar aonde? No monte da minha santidade, diz o Senhor. Por que o acerto da vida com Deus é emergência? Porque Ele manda tocar a trombeta, e a trombeta só era tocada em época de emergência. A trombeta era tocada para reunir o povo, ou para convocar o povo para a batalha, ou para convocar o povo para a guerra, ou para o
povo se arrepender diante de Deus. Nesse caso aqui era para se arrepender. Onde a trombeta é tocada? Tocar a trombeta onde? Sião. Isso significa que primeiramente a trombeta é tocada na igreja. O chamamento de Deus primeiramente é para a igreja. A trombeta não toca no mundo, toca primeiro em Sião, para o povo de Deus. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus começa na casa de Deus. O juízo de Deus começa na casa de Deus. Está lá em 1 de Pedro 4,17. Primeiro a igreja precisa voltar-se para Deus, e depois o mundo fará. Para o mundo se voltar para Deus, primeiramente a igreja precisa se voltar para Deus, com urgência. O arrependimento e a restauração do mundo começa pela igreja, e pela igreja atinge o mundo. Então começa, meu irmão, por mim e por você. A igreja precisa orar mais, a igreja precisa clamar mais o Senhor. A igreja brasileira, nós, no Brasil, nós temos o hábito, nós temos a cultura de orar pouco. É a nossa realidade. A igreja na Coreia é a maior igreja do mundo, mas também é a igreja que mais ora. É a igreja que mais ora. Nenhuma igreja na Coreia é considerada igreja evangélica se não tiver reuniões diárias de oração. Se o povo não orar diariamente na Coreia, eles não consideram como igreja de Cristo. As orações começam 4 da manhã, de 5 às 6 o segundo, de 6 às 7 o terceiro, de 7 às 8 o quarto. Não é meia dúzia de pessoas, não. Tem igreja com 5, 10, 18, 70, 700, 1000 membros. E a multidão se reúne nos lugares para orar. Os oficiais, os diáconos estão todos uniformizados para receber o povo, para organizar o estacionamento 5 da manhã. Mas é hábito, pastor, é hábito, é cultura de coreano acordar cedo. Não, porque as pessoas no Brasil também acordam cedo para trabalhar. 4 da manhã estão na esquina pegando o transporte para trabalhar. Acordam cedo também, mas para orar. Os pastores, os líderes uniformizados, e a glória de Deus é manifesta no meio da igreja. Spurgeon, ele diz: como esperar o Pentecoste se ainda nem fomos despertados para a oração? Como nós queremos um Pentecoste, como nós queremos o avivamento, se nós não oramos? E o que é que Deus está fazendo aqui com o povo? Está chamando para orar, está chamando para clamar. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz. Clamar em alta voz, convida, oração fervorosa, oração ousada, oração intrépida. Isso é avivamento. É assim que começa o avivamento. Então, o acerto de vida com Deus é uma emergência. Você que está aqui nesta noite ouvindo a palavra, se conserte com Deus. Se conserte, acerte a sua vida com Deus com urgência, porque com Deus não se brinca. Teria que poupar, orar: Senhor, poupa o teu povo. Segunda coisa, segundo caminho para o avivamento é que sem conversão sincera e verdadeira não há avivamento. Sem conversão sincera e verdadeira não há avivamento. O Senhor diz: olha a pregação de Joel, pregação dura: convertei-vos a mim. O que é que Deus manda nós fazermos? O que é que Deus manda nós fazermos? Deus nos manda converter, nos convertermos a Ele. Deus não nos manda nós apenas sermos membros de igreja. Deus não nos manda nós sermos apenas participantes da igreja. Deus não nos manda ser espectadores de culto. Deus não nos manda ser observadores de culto. O que é que Deus nos manda? Converter. Convertei-vos a mim como? De todo o vosso coração,
e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. A verdadeira conversão é esta aqui, porque é Deus que está falando: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Conversão a Ele, mudança de vida, nascer de novo, morte para si e não adesão. Na escola bíblica nós estamos estudando a carta 1 de João, que fala sobre as evidências da conversão. Fala sobre as evidências da conversão. E o Senhor pede uma conversão profunda, verdadeira, por completo, de todo o vosso coração. O que é o coração que ele está falando aqui? Qual é o significado de coração? Coração é o homem interior, é a totalidade do homem, é a parte central do homem, é o íntimo do homem, é o homem interior que se manifesta em todas as suas atividades, que se manifesta em todos os seus desejos, se manifesta em todas as suas paixões, emoções, afeições, seus objetivos, seus pensamentos, suas percepções, suas imaginações, sua sabedoria, seu conhecimento, sua habilidade, suas crenças, seus raciocínios, sua memória e sua consciência de si mesmo. Isso é coração. Tudo isto aqui tem que ser convertido para Deus, porque se não for convertido para Deus, significa que ainda não nasceu de novo. E o nascer de novo só é possível através da regeneração. Diga: regeneração. O que é regenerar? Significa regenerar, significa gerar de novo. Deixa eu te falar deste mistério. Quando Deus criou o mundo, Ele criou do nada. Ele criou através da palavra: haja luz, e houve luz. Deus criou os cosmos. Deus criou esse universo macro, das galáxias, dos planetas, o sistema solar, e Ele criou esse mundo micro, o micro-organismo, a célula, o átomo, a bactéria. Deus criou as plantas. Deus formou o homem a partir da matéria que já existia, do pó da terra, do solo. Então Deus cria o universo do nada. Agora, para Ele recriar o pecador caído, para Ele recriar o filho de Adão que caiu, que pecou, é mais difícil, porque agora não é do nada. Ele não vai criar do nada, Ele vai criar a partir de uma massa corrompida, a partir de uma massa depravada, estragada pelo pecado. Ele vai ter que gerar de novo vida. Precisa gerar de novo. Imagina, o homem foi criado por Deus, ele é como esta toalha. Ela tem forma de quê? De toalha. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem caiu da graça, quando o homem se corrompeu, quando o homem pecou, ele perdeu a forma, ele perdeu a imagem de Deus. Agora Deus precisa gerá-lo de novo. Ele precisa regenerar este ser corrompido, que foi destruído, que perdeu a imagem de Deus. O trabalho é maior. O trabalho é maior. Talvez Deus precise de mais poder para regenerar o homem do que para criar o mundo do nada. Então, regenerar é gerar de novo, dar nova existência, formar de novo, reconstituir. E o homem só pode ser regenerado, o homem só pode mudar, meus irmãos, ser transformado pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo e a palavra do Espírito é que pode gerar mudança na nossa vida. Quando a espada de 2 gumes
como está registrado em Hebreus 4:12. Quando ela entra em nós, ela nos rasga, ela nos separa a alma do espírito, separa as juntas e medulas. Isto é a palavra de Deus. Jesus falou para Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar, é proibido a entrada, é vedada a entrada para quem não nascer de novo, para quem não nascer da água e do Espírito. O que é isso? Significa nascer da água e do Espírito. Ezequiel 36, a partir do 25, ele diz: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu os purificarei de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Ele está dizendo aqui que ele vai limpar alguém dos seus pecados. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Está dizendo que ele vai dar vida e poder do próprio Deus. Regeneração não tem nada a ver conosco, é uma obra de Deus, através do Espírito Santo e da Santa Palavra. Tirarei de vós o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. Aqui Ezequiel está se referindo à necessidade de purificação. Nós precisamos ser purificados. Nós precisamos ser purificados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Faz referência à lavagem espiritual, purificação, a alma sendo purificada, sendo lavada. E isto é realizado por meio do Espírito Santo e da palavra. A palavra de Deus é instrumento de regeneração. 1 Pedro 1:22. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. E o Espírito Santo é o agente, aquele que opera e que realiza a regeneração em nós. Capítulo 3, versículo 4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus, amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, não por meio de atos de justiça por nós praticados. Deus não nos ama por causa dos nossos atos de justiça. Deus não nos ama por causa dos nossos atos de justiça. Pelo contrário, Ele diz que os nossos atos de justiça é como imundície diante dEle, por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Diga misericórdia. É pela misericórdia. E aí ele completa: Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se não for pela palavra e se não for pelo Espírito Santo, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Só desta forma, quando Ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, só desta forma que o homem pode ser convertido. Só dessa forma que ele pode ser transformado. Trans significa mudança, uma mudança na formação do homem, mexe com a sua natureza, porque ele passa a ter uma outra natureza, a natureza do Espírito. Então só assim o homem pode ser transformado. Se não foi regenerado, ainda não foi salvo. Perguntei pela manhã: quantos aqui têm certeza da sua salvação? Alguns levantaram a mão. Qual a base? Quais as evidências? Quais são as evidências que você apresenta para Deus de que você é salvo? Porque a salvação não se evidencia por palavras: ah, eu sou salvo. A salvação não se evidencia por imaginação: ah, eu acho, eu estou salvo. Por achismo: ah, eu estou salvo, eu imagino que eu esteja salvo. Não. A salvação não se evidencia por batismo nas águas, embora o batismo nas águas seja consequência da regeneração.
Mas a pessoa não pode dizer, eu sou salvo porque eu fui batizado nas águas. Porque a água não pode transformar joio em trigo. A simples água do batismo não transforma bodes em ovelhas. Só Deus pode fazer isso. Eu estou salvo porque eu venho aos domingos assistir o culto na igreja. Nem cultuar, vem assistir. Assistir culto na igreja não é evidência de salvação. Bater ponto, marcar presença, não evidencia salvação. Assim como tocar, cantar, dançar, pregar, não evidencia salvação. Participar da Santa Ceia não é evidência de salvação. Mas eu sei, eu estou fazendo a minha vontade. Não é evidência de salvação. Cargos não é evidência de salvação. Mas eu sou líder de GA. Mas eu sou pastor de base. Emoções não evidenciam salvação. Mas aquele irmão é salvo, aquele irmão chora demais. Aquele irmão é salvo, ele fala em línguas, ele profetiza. Dons não são evidência de salvação. Não é evidência de salvação. Nada disso aqui tem poder de transformar o homem pecador num ser regenerado. Só o Espírito Santo de Deus e a palavra. Mas pastor, eu parei de pecar. Parar de pecar também não é a solução. Porque os alcoólicos anônimos, eles param de beber. Na Fazenda Esperança, os viciados deixam a droga. Parar de pecar também não é evidência de salvação. Significa ser transformado na vontade. Coração. Transformado na vontade. Ou seja, aquilo que outrora ele tinha vontade de fazer, ele amava fazer, ele amava pecar, ele amava fumar maconha, ele amava roubar, ela amava fofocar, ela amava se prostituir, ela amava mentir, ela amava balada, ele amava beber. Agora ele odeia. Se foi regenerado, odeia todas essas coisas. E aquilo que ele odiava, quando eu não era crente, eu odiava crente. Eu odiava os bíblias. Aqueles que vinham com Bíblia para cima de mim, pregar, eu odiava. Eu odiava esse negócio de vida de santidade. Eu odiava esse negócio de oração. Se ele foi regenerado, agora ele ama. Ele ama ler a Bíblia, ele ama a santidade, ele ama se consagrar, ele ama orar. Ou seja, foi transformado aonde? Na sua vontade. Foi transformado na vontade. Aquilo que antes ele amava, agora ele odeia. E aquilo que ele odiava, agora ele ama. Evidência de salvação. Parar de pecar não significa muita coisa. Convertido não é quem parou de pecar. Convertido é quem parou de gostar de pecar. Note essa frase. Convertido não é quem parou de pecar. Convertido é quem parou de gostar de pecar. Quem parou de gostar de fazer, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ir para este lugar. Eu gosto de fazer tal coisa. Então não é deixar de usar drogas, não é deixar de ir em determinado lugar, mas pastor, eu não vou mais na balada. Não é evidência. É mudar o coração, é mudar a vontade, é deixar de gostar do pecado. Agora segura essa. Se deixou de fazer, mas ainda gosta de fazer, significa que ainda não nasceu de novo. Se deixou de fazer, mas ainda gosta de fazer, não é evidência de salvação. Eu gosto de sexo. Eu gosto de ver uma pornografia na internet. Eu gosto de droga. De vez em quando dar uma cheiradinha. De vez em quando vender um pouco. Eu gosto do perigo. Eu quero, mas eu não faço por causa da minha religião, que não permite. Eu não faço porque minha mãe não permite.
não nasceu de novo, não se converteu de todo o coração. Nascer de novo é morrer para a natureza pecaminosa. Romanos capítulo 6. A bronca é alta e a parada é séria. Então é o exemplo de uma pessoa que nasceu de novo. Ela teve a sua vontade mudada. A pessoa se sente mal fazendo aquilo que ela gostava. Se você, por algum motivo, por um acidente, pecar, e você se sentiu mal, você se sentiu mais desgraçado, o mais miserável dos pecadores, está odiando você, chora diante de Deus, mas não de remorso, porque tem muita gente que peca e vai chorar de remorso, e no mês seguinte está praticando de novo o mesmo pecado. Se você se sentiu mal, isso é evidência de que você nasceu de novo. Agora, se você peca, vem aquele sentimento de remorso, vem aquele sentimento de tristeza, na semana seguinte, no mês seguinte, voltou a praticar, não nasceu de novo. De remorso, não nasceu de novo. Se nasceu de novo e foi regenerado, não vive pecando, sabe por quê? Porque tem outra natureza dentro dele que odeia o pecado, que é a natureza do Espírito Santo de Deus, que nos leva para uma vida de santidade, que nos leva para a palavra, que nos leva para a oração, que nos leva a nos consagrarmos a Deus. Evidência de conversão é produzir frutos de arrependimento. A verdadeira conversão. O povo da igreja contemporânea está muito enganado com relação à conversão. Dizia hoje, nós vivemos na graça, não precisa jejuar. Jejum era para o Antigo Testamento. Jejuou, Pedro jejuou, a igreja primitiva jejuou, Paulo jejuou, os grandes homens de Deus jejuaram. E Deus diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com pranto. Jejum é matar a carne, é mortificar a carne, é mortificar a vontade da carne e deixar que o Espírito nos guie. Por que Deus manda nós jejuarmos para mortificar a carne? Porque podemos abrigar no nosso coração imoralidade, pensamentos impuros, pornografia. Jesus diz: se olharmos para uma mulher e a desejarmos no nosso coração, já cometemos adultério com ela. Para nós homens. Agora para vocês mulheres, se alguém olhar para você com desejo no seu coração, por causa da forma como você se veste diante de Deus, ele pode dizer para você: fulana, tem 200 homens ali que vão para o inferno por causa de você, porque eles desejaram você. Pela forma como você se vestia, eles desejaram você, e eles estão indo para o inferno. Nós não podemos abrigar no nosso coração nenhuma imoralidade, nenhuma pornografia, nenhum pensamento impuro. É sério. Deus precisa dobrar o nosso coração e o tornar sensível ao Espírito, sensível à palavra. Isso nós só conseguimos através do jejum. Isso que Ele manda jejuarmos, para que Deus nos dê percepção da corrupção, da depravação do nosso pecado e da pureza da sua santidade, com choro e com pranto. Muitos choram por motivos fúteis, muitos choram porque perdeu a namorada, perdeu o namorado, porque a mulher foi embora de casa, porque não passou no vestibular, porque perdeu o emprego. Mas poucos choram pela dor do seu pecado. Poucos choram pela presença gloriosa do Espírito Santo, porque estão insensíveis. Muitos já não choram, porque os seus corações estão endurecidos, petrificados, e suas mentes cauterizadas. Se você está passando por esta fase, sinal vermelho, perigo, você precisa despertar.
Precisamos chorar. Precisamos chorar como fez Jacó no val de Jaboque, quando ele foi buscar restauração da sua vida diante de Deus. Chorar. Precisamos chorar como José no Egito, ao se revelar para os seus irmãos e perdoá-los por tudo que eles fizeram contra ele. Precisamos chorar ao ver a desonra do seu povo, ver a desonra do povo de Jerusalém. Precisamos chorar como Jeremias chorou ao ver os jovens da sua nação desolados, ao ver as crianças jogadas e abandonadas nas ruas. Ele é chamado como profeta chorão. Precisamos chorar como Jesus ao ver a falta de arrependimento do povo de Jerusalém. Disse: Jerusalém, Jerusalém, como a galinha protege com suas asas os seus filhos, mas tu não quisestes. Sem uma entrega total a Deus, não haverá avivamento. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque o profeta fala isso para eles? Porque era muito fácil eles se reunirem no templo e eles pegarem as suas vestes e rasgar. Era muito fácil pegar cinza, jogar na cabeça. Isso não é evidência de arrependimento. Isso é um arrependimento exterior. Mas o arrependimento, a mudança, ela vem de dentro para fora. Rasgar. O que significa rasgar? Rasgar significa romper, arrancar, desobstruir, dar acesso, abrir caminho, sentir dor profunda. Quando rasga a nossa carne, nós sentimos dor profunda. Rasgar o coração significa desfazer-se de si mesmo para ser refeito por Deus. Desfazer-se de si mesmo para ser refeito por Deus. Romper com o velho homem corrupto, depravado, que ainda não nasceu de novo. Arrancar da sua vida as velhas práticas. Desobstruir o acesso para Deus. Abrir caminho para o Espírito Santo de Deus. Era isto que o profeta estava falando para eles. Rasgar o coração, rasgar a si mesmo. Porque Deus não aceita forma alguma, de maneira nenhuma, uma reforma apenas exterior, uma fachada. E muito crente está vivendo uma vida de fachada. Que mais você encontra é no Facebook, e até atacando a palavra, suas postagens, até desonrando Deus com as suas postagens. Crente de fachada, que só muda o exterior, mas Deus quer o interior mudado. Por isso que ele diz: rasgai o coração dentro e não a veste fora. Porque a mudança de dentro para fora. Deus quer sinceridade. Deus quer crentes inteiros e completos. Deus não se impressiona com as nossas formas de culto, com os nossos programas, com os nossos ritos, com as nossas cerimônias. Não, Deus não se impressiona com essas coisas. Ele busca um povo santo, Ele busca um povo piedoso, Ele busca um povo fiel. Nós não podemos aceitar mais este cristianismo raso, este cristianismo transformado para o mal, esse cristianismo mundano, subversivo. Nós não podemos aceitar. A nossa prática de vida, nós não podemos aceitar. Deus está nos levando a uma transformação verdadeira, a um genuíno arrependimento, a uma conversão sincera. Amém? Precisamos mudar, porque a igreja canta música de consagração, mas não se consagra, não se consagra ao Senhor. Canta que quer Deus, eu quero Deus. Não quer, é mentira, não quer. Quer os prazeres do mundo, quer os prazeres do mundo. Pede para Jesus brilhar a sua luz sobre ela. Brilha em mim, Senhor. Mas chega lá fora, a luz apaga. Quer brilhar dentro de quatro paredes? Se não andar, se não caminhar a segunda milha, se não exceder a justiça dos fariseus, não nasceu de novo. Canta que entrega tudo a Jesus, mas retém os dízimos e as ofertas.
retém os seus dons, retém o seu talento, retém o seu tempo para Deus. Esse é o cristianismo que nós temos vivido nos nossos dias. Deus quer romper com este cristianismo de nós. Deus quer nos levar ao verdadeiro cristianismo, ao evangelho da cruz. Honra a Deus com os lábios, mas o nega com as obras. Aqueles que só andam na presença de Deus, que só andam com Deus na base do aguilhão, da paulada, só se voltam para Deus no momento em que as coisas apertam, só se lembram de Deus nos momentos de dificuldade. Não se voltam para Deus porque o amam de verdade, ou porque querem ser regenerados, ou porque choram pelos seus pecados. Não estão fazendo isso. Se voltam para Deus, sabe por quê? Porque querem parar de sofrer. Não se voltam para Deus porque o amam, ou porque querem largar os seus pecados. Se voltam para Deus porque querem parar de sofrer. Porque a motivação da busca não está em Deus, mas neles mesmos. A motivação da busca não está em Deus, mas no próprio homem, que é o centro de tudo. Um evangelho egocêntrico, voltado para o homem, voltado para o triunfalismo, voltado para as promessas terrenas, passageiras, e não para as promessas eternas. A mensagem pregada hoje é: pare de sofrer. Quem Jesus disse que nós vamos parar de sofrer? A vida dele foi de sofrimento, e nós somos discípulos dele. Nós não queremos sofrer, só queremos flores, só queremos o doce do evangelho, mas nós não queremos o amargo. Pare de sofrer. Esse não é o verdadeiro evangelho. Esse não é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esse negócio de parar de sofrer não é de Deus, não é de Deus, não. A ordem de Deus: arrependam-se, preparem o caminho, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. 2,15 diz que eles estavam proibidos de pecarem. O povo estava proibido de pecar. Deus disse: chega de pecar, congreguem-se. Essa é para você que não está congregando. Deus diz para você: congregue-se, santifiquem-se, arrependam-se, chorem. Se não, diz o Senhor, eu não os pouparei, e os entregarei à vergonha e à desonra pública. Aí o ímpio vai perguntar: onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus que te tirou do Egito e que andava no teu meio? Cadê? Muitos dizem para crente: ué, tu não é crente? Por que tu está nessa situação? Tu não é crente? Cadê o teu Deus? Eu não os pouparei e os entregarei à vergonha, à desonra pública. Mas neste livro há uma promessa de avivamento. Quando o povo de Deus se arrepende, quando a igreja se arrepende, quando a igreja confessa e larga os seus pecados, quando a igreja morre para si mesma, Deus rompe com o avivamento e derrama o orvalho do céu e sara a sua terra. Aleluia! Esse é o clamor do nosso coração. Arrependimento traz bênçãos materiais também, mas traz bênçãos espirituais, traz bênçãos temporais, mas traz principalmente bênçãos eternas. Antes de falar de derramamento do Espírito, o profeta convocou a nação para se arrepender. Antes de receberem as bênçãos de Deus, antes do Senhor restituir, é daqui que sai a letra da música: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Quer o que de volta? Que é que o povo está orando: eu quero de volta o que é meu? O pecado? Estão clamando por justiça própria. Será que nós temos direito de chegar diante de Deus: eu quero de volta o que é meu? Como é que é?
Te arrependeu? Chorou? Lamentou? Você que se chama pelo meu nome e diz que é crente, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter do seu... Só paulada, né? Deus só nos dá paulada nesse versículo. Se o meu povo, ainda coloca em dúvida, se o meu povo que se chama, eles dizem que são meu, o povo diz que é meu, mas esse povo não anda nos meus caminhos, esse povo não guarda os meus estatutos, esse povo me honra com seus lábios, mas as suas obras me desonram, ainda quer pedir restituição. Então, antes de falar sobre derramamento do Espírito, o profeta convocou a nação de Israel para se voltar para Deus. Ele também traz uma mensagem urgente para a igreja hoje, traz uma mensagem para nós, que o pecado atrai o juízo de Deus, o pecado atrai o juízo inevitável de Deus. Se este povo não se arrepende, coisas piores iriam acontecer com eles. É assim também com a nossa nação hoje, é assim também com a igreja hoje. Estamos vivendo uma crise sem precedentes na nossa nação, uma crise, vou até usar esse trocadilho, como nunca antes na história deste país. Como nunca antes na história deste país, a corrupção, a imoralidade, corrupção na política, corrupção social, a violência, corrupção nos esportes, falcatrua, crise moral, religiosa. A igreja também está enfrentando crise moral, crise ética, como nunca antes na história deste país. Mas o que é isso, meus irmãos? É a palavra de Deus se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E não espere que melhore, que não vai melhorar. A tendência é aumentar ainda mais. Não adianta pedir impeachment da Dilma, porque não é a Dilma. Qualquer que for para lá, é o sistema que está corrompido, são os homens que estão corrompidos. Todos se corromperam, todos se desviaram. Nós temos que nos preparar, igreja, é para a volta de Cristo. A palavra diz: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Se você está na prática do pecado, continua pecando. Continua. Não para não para. Continua pecando. Que tu sabe para onde tu vai. Mas se você que está se consagrando, você que está se limpando, continue se limpando. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Limpe-se mais ainda. Há pecados na igreja que precisam ser tratados. E Deus está falando com pessoas aqui. Porque o juízo de Deus já começou. Já começou o juízo de Deus dentro da igreja. Você sabe que já começou. O Senhor diz que quando a nação peca, nós aprendemos isso na palavra, que quando a nação peca, o desequilíbrio, a consequência vem pelo desequilíbrio climático e ecológico. Coloca lá, segundo Crônicas 7:13. Olha o contexto do texto que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se eu fechar os céus, Deus fecha, sim ou não? Lembra do dia de Elias? Ele é o mesmo ontem e eternamente, ele não muda. E ele não vai mudar por causa do homem do século 21. Ele não vai mudar, ele não mudará, ele é imutável. Ele não mudará por causa da modernidade. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, isso aqui é juízo de Deus. Te prepara, Brasil. Mas Deus quer sarar a nossa terra. Deus é misericordioso. Ele quer sarar a nossa terra e derramar do Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Ele quer derramar do Espírito sobre toda a carne. Mas esta carne, para receber o Espírito, ela precisa ser transformada.
ela precisa ser regenerada através dessa massa corrupta. Antes de Deus derramar o Espírito Santo, o pecado precisa ser tratado. Deus quer um avivamento mais do que nós queremos, mas antes desse avivamento vir, todo pecado precisa ser tratado. Antes dos céus se abrirem, o povo precisa acertar a sua vida com Deus. Para que haja avivamento, o caminho para Deus precisa estar preparado, porque avivamento não vem por caminhos tortuosos. Quando a igreja acerta a sua vida com Deus, do céu brota a cura para a terra, que se chama pelo meu nome: se humilhar, abaixar, descer, tirar a soberba do coração, tirar a arrogância e reconhecer o seu pecado. Se fizer isso, isso é se humilhar. E orar nos mostra a nossa total dependência a Deus. Buscar a minha face, a nossa maior prioridade é buscarmos a face de Deus. Se converter dos seus maus caminhos, a promessa é: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua vida, sararei a sua família, sararei a igreja, sararei a cidade, sararei o estado, sararei a nação. É esta a promessa de Deus.